O cantor sertanejo Gustavo Lima se colocou à disposição para concorrer ao cargo de presidente da República em 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópolis. A equipe de Gustavo Lima, no entanto, negou que existam, no momento, conversas a respeito de filiação do cantor a algum partido político. O deputado federal Nicolas Ferreira, com humor, ironizou no perfil no Instagram o plano do artista. Gente, que cachaça é essa que o Gustavo Lima tomou, que agora ele quer virar presidente? O cara é o maior cantor estourado do Brasil, não precisava arrumar problema nenhum pra cabeça e agora tá dando sua cara a tapa pra entrar na política. Isso é admirável. Imagina no dia da posse, embaixada chegou. A primeira dama atual é a Janja, uma talvez seria a Andressa Suíta. Assim, né? Com todo respeito, Gustavo Lima. Se colocar o Leonardo de vice, então acaba. Mas brincadeiras à parte, eu fico feliz quando alguém quer entrar na política, porque é o que eu sempre falo. Precisa entrar homens de coragem dentro dessa bagaça chamada política. E ele, desde o início, se posicionou publicamente em favor do Bolsonaro em todos os momentos. Mesmo estando no meio mais mimizento e cancelador do mundo. Mas o Gustavo Lima é incancelável. Ele é tipo um Neymar, mas tipo do sertanejo. E se o sistema deixar Bolsonaro ir para a candidatura, esquece. Todo mundo com ele, isso aí até o Gustavo Lima sabe. Queremos ouvir você, Alexandre Garcia. Ô Nicolas, essa tua cascata, é cascata com 2 T's? Pois é, eu não consigo pronunciar, eu aprendi a pronunciar todas as letras de uma palavra, eu não consigo pronunciar Gustavo, é Gustavo. Né? Mas, enfim, eu acho que não se deram conta de que a esquerda festeja isso. Divide et governa, et impera. Né? Então, divide. Vai dividindo. Quanto mais dividir, melhor. Ah, não, depois vai se juntar para o segundo turno, mas com todo o desgaste. Aliás, por falar em desgaste, os mineiros, e a Ana sabe muito bem disso, os mineiros dizem que quem vai para o sereno muito tempo acaba pegando uma gripe e uma pneumonia, acaba ficando doente. Está muito cedo para esse tipo de coisa, está faltando ainda 2 anos. Essas coisas são feitas no segredo. Tancredo Neves faria no segredo, Zé Maria Alckmin faria no segredo, né? Essa turma de Minas faria tudo no segredo. E depois apareceria com todos os apoios de repente. Porque está começando em Goiás o racha. É o Gustavo Gaia falando mal do Caiado, a briga por causa da prefeitura de Goiânia, né? E aí briga lá com o candidato, o apoiado, o ex-deputado federal que teve apoio de Bolsonaro, né? E por aí vai. Né? Vai rachando, vai enfraquecendo. Né? A esquerda festeja isso, a esquerda se une na hora do pega, né? E defende com unhas e dentes. Não dá para deixar que vaidades ou sei lá o quê, sonhos, fantasias. O Caiado, eu lembro do Caiado, jovem, de cavalo branco, candidato à presidência da República, em 1989. Eu digo brincando que outro jovem pegou o cavalo do Caiado e veio das Alagoas para assumir o Palácio do Planalto. Mas o Caiado hoje está maduro. O Caiado sabe como dar, por exemplo, o que todo brasileiro quer, segurança. Isso ele sabe fazer. Né? E está fazendo em Goiás, está servindo de exemplo. Ele é um Bukele aqui do Brasil. Isso aí é um trunfo para ele. Mas eu acho que está muito cedo. Eu acho que está muito cedo, inclusive há questões, né? A esperança do PL, por exemplo, em relação a Bolsonaro, vai ficar inelegível. Né? Foi inelegível porque conversou com embaixadores. Ele era o chefe de Estado, ele é que conversa com os embaixadores. Ele não tem que pedir para ninguém para conversar com embaixadores. Né? Conversar com embaixadores não é a tarefa de um ministro do Supremo, por exemplo, como foi o caso de Fachin, acho que estava no Tribunal Superior Eleitoral. Mas essas são as coisas que a gente vê no nosso Brasil do dia a dia, mas é preciso muita experiência, sabedoria, sobriedade e cabeça fria na hora de pensar em eleição.
Tão importante, tem razão, Ana. O Alexandre citou o ditado mineiro, muito bom realmente, né, e pertinente. Cedo ainda, concorda, para essa especulação, ou para uma especulação precisa, pelo menos? Eu estava aqui rindo, Adriana, porque é exatamente isso. Enquanto o Alexandre falava, eu pensava a mesma coisa. Mineiro, né, ia ficar ali quietinho, costurando, fazendo suas costuras nos bastidores, com o seu bule de café cheio, muita prosa. Parece que agora, com, né, o belo e necessário advento da internet, o lado ruim é que tudo precisa ser feito imediatamente, dar opinião sobre tudo, falar sobre tudo. Todos, né, olham para a política sempre como um caminho ou um destino, porque hoje o brasileiro ele se apaixonou por política de uma maneira que eu acho que nós nunca vimos, né, essa maneira, por causa do advento da internet, o brasileiro conversando, comentando as notícias o tempo todo ali, até sobre isso que eu escrevi na Revista Oeste da edição dessa semana, né? Eu desejei tudo de bom para as pessoas, paz, prosperidade, saúde, mas menos redes sociais, né? Porque existe uma intoxicação de muita informação e todo mundo com o dedinho ali no celular o tempo todo. E eu acho que uma declaração dessa do Gustavo Lima vai muito nessa coisa dessa onda toda, né, tecnológica, de internet. Eu acho que o mineiro, não puxando sardinha para o meu lado, viu, para o meu estado, Adriana, mas como o Alexandre disse, o mineiro ele tem medo de ficar ali no sereno muito tempo, porque sabe que muito tempo exposto no sereno, a gripe vai chegar mais cedo para você do que para os outros que estão em casa, costurando as coisas com a barriga no fogão a lenha. Bom tomar cuidado mesmo. E achei interessante a observação de Alexandre Garcia, não tinha parado para pensar, esse Gustavo com 2 T's, né? Por que será? Numerologia. Silvio Navarro, você agora. Silvio com S só, né? Sem acento, sem nada, normal. Olha, Adriana, vou tentar colocar em prateleiras aqui um pouco diferentes. Eu acho que todo mundo pode querer entrar na vida política, né? Concorrer a algum tipo de cargo, e o cantor, né, famoso que um dos maiores cachês do país, com milhões de seguidores nas redes sociais, tem todo o direito de querer ser candidato. Escolhe um partido, tem a ficha limpa, pode concorrer ao que ele quiser. A pergunta que resta está preparado para o enfrentamento do real e verdadeiro debate político? Tem conhecimento, por exemplo, da nossa Constituição? Porque ele vai ter que fazer um juramento ali, com a mão, a Constituição à sua frente, ao seu lado, ele vai ter que fazer um juramento de respeitá-la, ele vai ter que ter um mínimo de entendimento da engrenagem política, como é que funciona o nosso regime, né, como é que funciona o presidencialismo de coalizão, que até pouco tempo atrás, na era do PT, era chamado de presidencialismo de corrupção, mas enfim, ele sabe como é que funciona o relacionamento com o legislativo, tudo isso é muito importante. Então, querer se apresentar para a vida política é até saudável, mas está preparado justamente para o voo mais alto da vida política? Essa fica uma pergunta aqui. Caberia até, num tom de alguma descontração, como foi o comentário do brilhante deputado Nicolas Ferreira, caberia até uma pergunta. Já imaginaram se isso vira moda e a esquerda resolve lançar a Anitta presidenta? Né? Teríamos um embate ali entre o Gustavo Lima e a Anitta. Quem passaria, né? Quem seria, ficaria com a faixa? Em relação ao Caiado, experiente, né, um político da velha guarda, o Alexandre lembrou, candidato à presidência da República em 1989, já passou por todos os cargos, né, foi deputado federal, foi senador, governador de Goiás, tem total preparo para alçar, ele sim, um voo dessa magnitude. Mas aqui entram duas questões. Primeiro, não vai ser pela União Brasil. É inexequível, né? Você querer ser candidato por um partido que tem ministros no governo Lula. Então você fica sem discurso. Eu acho que ele teria de procurar um novo caminho, caso ele queira realmente seguir na empreitada. E o segundo ponto,
o futuro do presidente Jair Bolsonaro. O candidato da oposição, maior cabo eleitoral do Brasil hoje, e o favorito para ser presidente da República novamente é Jair Bolsonaro. As eleições municipais deixaram isso claro, e basta ele sair na rua que isso fica ainda mais claro, ao contrário do presidente de turno, Lula da Silva, que não pode pisar no aeroporto, na calçada, só fala para claques, para plateia com crachá. Então, eu acho que se a injustiça cometida contra o presidente Jair Bolsonaro for revertida, e isso simplesmente seria o restabelecimento de novo da justiça, do Estado de Direito, da normalidade institucional, de um Brasil disposto a ser levado a sério, aí o presidente Jair Bolsonaro vai ser eleito para mais um mandato, eu não tenho a menor dúvida. Silvio. E você, Cauti, como avalia esses dois casos realmente tão diferentes, né? O anúncio do lançamento da pré-candidatura à presidência de Caiado e a possibilidade de Gustavo Lima entrar para a política já mirando nesse alvo tão importante. O Caiado é uma candidatura séria, uma candidatura de um homem político que já foi candidato à presidência da República nos anos 80, que já demonstrou saber governar um estado tão grande e tão importante como Goiás, e que demonstrou que consegue sim obter resultados concretos em uma das 2 ou 3 obsessões que os brasileiros têm, que mudam as vidas das pessoas, que é a segurança pública, né? Além da economia, entre outros, então, e da educação e da saúde. Então, na segurança pública, o estado de Goiás é modelo para o Brasil, e quem sabe Caiado possa ser um candidato interessante para os brasileiros que não aguentam mais ter cerca de 50 mil cadáveres nas ruas todos os anos, centenas de milhares de assaltos, de roubos e de furtos, muitos dos quais sequer denunciados, e uma série de atos de criminalidade que deixam a vida insuportável, muitas vezes a vida cotidiana insuportável aqui no Brasil. Por outro lado, temos Gustavo Lima, que é um ídolo, né, especialmente no interior do Brasil, dos fãs do sertanejo, mas que, como o Silvio falou, não tem experiência política, não tem muitas, assim, desconhecemos também o conhecimento, né, o preparo dele para administrar um país tão complexo como o Brasil, e que poderia ter apresentar essa candidatura mais como uma forma de se manter debaixo dos holofotes durante um período assim, de férias coletivas, né, como esse do Brasil, do que como algo sério que comporta criar toda uma estrutura, né, para levar adiante essa candidatura que dificilmente ele vai conseguir organizar. A ver o que vai acontecer.